pessoas foram removidas. Não entendi por quê. Eu vi que um deles era Lucas P1, aí acho que aquele cara foi removido da sala. Não, tá aqui ainda. Ué, não entendi. Nunca vi isso. Voltou já. Caiu mesmo. Ah, ok. Não deve ter sido aí o problema. Eu já estou transmitindo aqui, mas como não para de entrar gente aqui, se eu começo a falar, eu não consigo autorizar a entrada. Bom, vou começar a compartilhar a tela aqui. Pronto, vocês estão vendo meu SQL Developer? Confirmem, por favor. Sim. Obrigado. Ok. Então vamos lá, vou passar alguns slides antes. Começando. Pessoal, como eu havia dito, né, tem um colega aqui que é da turma, agora eu vi ele entrando aqui, eu reconheci pela foto, eu não lembro agora o nome dele. Ele perguntou lá no grupo, Fábio, ele tinha percebido, eu também já tinha visto, né, que tinha acabado o conteúdo que eu havia programado para apresentar para vocês. Eu achei que ia demorar bem mais, foi rápido, e aí ele perguntou para mim, Fábio, o que, que vai ter para aula de amanhã ou de hoje? Eu não lembro se ele falou hoje ou ontem. Já acabou o conteúdo, eu vi lá que agora é só a parte final lá do treinamento, não tem mais conteúdo. Aí eu falei para ele, realmente, manda essa pergunta lá no grupo, que eu também preciso ver o que, que eu vou apresentar para vocês. Aí eu joguei os temas lá, vocês escolheram, e eu vou falar então sobre tuning de I/O. No treinamento de Database Performance Tuning, a gente lá tem dois capítulos principais. Primeiro eu começo falando a parte de diagnóstico, que vocês viram aí praticamente um terço dela, talvez até um pouquinho mais, eu vou chutar aí um terço, 35% mais ou menos dela, vocês viram. E aí não viram a parte de tuning, né? A parte de tuning eu não havia me programado mostrar aqui nesse workshop. Que eu vou fazer agora? Então eu peguei algumas partes principais lá relacionadas à I/O. Na verdade, nem são as principais, são as principais sim, porque são as mais que surtem mais efeito no I/O. Tem mais coisas para mexer com I/O, para melhorar o I/O, tem mais parâmetros do banco, tem mais outras dicas no capítulo que eu falo, no dois capítulos que eu divido as dicas de tuning. Porém, eu separei as que são mais abrangentes, mais elementares ali, para todo o resto também funcionar. Então, se o cara não fizer isso que eu estou falando aqui, não adianta ele fazer o que vem depois. Tá? E aí, o que eu separei para mostrar? Primeiro, a gente vai ver um pouquinho de parte prática, aqui bem leve, é um script só que eu mandei agora para vocês no grupo de WhatsApp. O que eu vou falar para vocês é o parâmetro File System I/O Options. Para eu ter uma ideia, quem não conhece ele, quem nunca ouviu falar, coloca aí no chat. Coloca eu ou escreve não. É comum bastante gente não conhecer esse parâmetro. Eu pergunto para vocês que a turma aqui está grande, até para eu ter uma ideia maior também de um público maior. As turmas têm 10 alunos em média, quando é treinamento pago, né? Mas tinha bastante gente ainda na fila agora, acabei de autorizar. Tá, tem bastante gente aqui também, devido à proporção. File System I/O Options é um parâmetro que habilita a escrita assíncrona dentro do banco de dados. Tá? Então, para habilitar a escrita assíncrona no banco de dados, é necessário que, primeiramente,
o teu hardware permita a escrita assíncrona, I/O assíncrono, né? Não só escrita, I/O assíncrono de um modo geral, e também o teu SO. Por que que isso não vem habilitado? Porque justamente você pode ter um hardware ou um SO que não dá esse suporte para o I/O assíncrono. Então, para evitar do banco não subir, caso isso esteja habilitado dentro do banco, por causa que nos níveis mais abaixo isso não está habilitado, então ele vem por default desabilitado. Você precisa habilitá-lo manualmente. Quando eu comecei a trabalhar com Oracle lá no tribunal, a gente já estava no Oracle 10, mas eu lembro que a nossa máquina era uma carroça, a gente usava o Red Hat 3, versão 3, e o Red Hat versão 3, ele não dava suporte para o I/O assíncrono. Tá aqui no slide, ó. O Red Hat 3 ou inferior, eles não davam suporte para o I/O assíncrono. Quando eu estudei isso, pela primeira vez, eu tinha lá o Red Hat 3. Eu tentei habilitar, não consegui. Tá? E aí eu já tinha lido isso na documentação, porém, em alguma documentação, porém eu tentei ainda assim não consegui. Só quando a gente começou a usar o Red Hat 4, aí eu consegui habilitar isso no Oracle. Tá? Então, primeira limitação é o SO, o hardware também, hardware mais antigos, você tem um storage muito antigo, ou HDs, normalmente acho que HDs mais antigos, eles também não habilitam escrita assíncrona. Hoje em dia, qualquer SO e qualquer storage que vocês forem comprar permite o I/O assíncrono. Então, se você tiver com um hardware e um SO atualizados, você não vai ter esse problema. Então, você vai poder habilitar o I/O assíncrono no nível do banco. Quem tem a ASM não precisa se preocupar com isso, porque a ASM automaticamente usa I/O assíncrono. Então, você nem precisa se preocupar com esse parâmetro, porque o ASM já usa I/O assíncrono. Tem muita gente que fala para mim, Fabio, eu migrei para alunos, né, em geral, fala, eu migrei de file system para ASM, ficou bala, ficou um avião, principalmente backup. Por quê? Porque o cara não conhecia esse parâmetro antes de migrar para o ASM, ele estava usando o I/O síncrono. O I/O assíncrono, ele dá muita diferença de performance em ambientes que tem muito I/O intenso. Né? Um ambiente muito mais crítico, que tem muitos usuários escrevendo, lendo ao mesmo tempo, e também nas operações de backup. Na operação de backup é brutal a diferença, cai de horas para minutos, tá? O I/O assíncrono. Quem usa SM nem percebe isso, nunca passou por o problema de não ter isso habilitado. E aí, quando o cara fala que migrou para SM, que a SM é top, é não sei o que, blá blá blá, calma aí, não é bem assim. A SM é melhor realmente, mas o que pesa mais na performance dele é o I/O assíncrono, que pode às vezes não estar habilitado anteriormente. Tá? Então a gente vai ver agora como habilitar o I/O assíncrono. É simples e a gente vai ver como é que está agora e como é que vai ficar depois. Então vamos pegar aqui o script que eu passei para vocês. Ele está com uma numeração aí de 06, porque ele é o script 06 lá do capítulo 5, se eu não me engano, do treinamento Database Performance Tuning. Então, a gente tem que ver, primeiramente, um outro parâmetro, que ele também pode desabilitar o I/O assíncrono dentro do banco de dados. Mas esse, por default, ele já está true. Eu só vou me certificar, tá? Porque pode ser que alguém tenha alterado, mas o default já é habilitado. É o disk async I/O. Disk async I/O, vou dar um show parameter, já está true. Não vou fazer nada. É o default. Ninguém mexe nisso. É difícil alguém mexer nisso. Já o File System I/O Options está como none. None significa que ele não está com I/O assíncrono habilitado nos data files. Eu quero habilitar. Tem uma outra consulta que permite ver se os data files estão ou não com I/O assíncrono habilitados. Eu vou na $datafile, $IO stat file, e aí eu pego o nome de cada data file e mostro aqui, ó, se o assíncrono está on ou off. Está off. Então está desabilitado. Para melhorar a performance, on. Como que eu mudo isso? Eu tenho que entrar no root,
é um parâmetro da instância, do container, então tem que entrar nele, não dá para alterar direto num PDB. E aí eu configuro o valor dele para um de dois valores, ou coloco async ou coloco serall. Qual é a diferença? Async, ele já habilita I/O assíncrono nas operações convencionais do banco. O serall, ele habilita em uma coisinha a mais, que é o Direct I/O. O que é o Direct I/O? Operações de escrita direta ou leitura direta nos data files. Quando, por exemplo, você faz paralelismo, você executa um select com hint paralelo. Executar ele com hint paralelo, você vai fazer leitura direta nos data files. O Oracle não vai ler os dados da buffer cache. Ele não vai pegar do cache, ele vai direto no data file. Isso é Direct I/O. Você quer também I/O assíncrono nessa operação? Tem que colocar o serall. Outra operação de Direct I/O, leitura em CLOBs, leitura ou gravação em colunas do tipo CLOB ou BLOB, né, LOBs em geral. Sempre que por default, sempre que você lê um LOB ou um CLOB, o Oracle faz I/O direto, né, leitura direta, tá? É um Direct Read. Você quer habilitar também I/O assíncrono nesse Direct Read? Tem que colocar o serall. Então, recomendo que coloque serall. Não vejo nenhum motivo para colocar async em Linux 64 bits. Então, eu vou mudar aqui o valor serall na linha 17. Estou colocando serall para o File System I/O Options. Esse parâmetro é um parâmetro estático. Eu tenho que restartar a instância para ele surtir efeito. Então, agora eu vou lá no SQL Plus, vou conectar no MOBA, vou entrar lá na máquina, no meu banco de dados. Entrei no banco, chute mediate, e um startup. Quem tiver entrado agora, por favor, colocar presente aí. Bom, já dei startup. O que eu vou fazer agora? Quero checar se realmente o I/O assíncrono foi habilitado nos data files. Vou repetir aquela consulta que começa lá na linha 24. Ele mudou agora de async off para sync on. Então agora o I/O assíncrono está habilitado nos data files. O I/O assíncrono é sempre mais rápido do que o I/O síncrono. Tá? Você pode não sentir isso em operações mais leves, quando não tem muita concorrência. Quando você tem muita concorrência, quanto maior for a sua concorrência, ou quanto maior for o processamento ali de dados, o throughput, como por exemplo num backup, você vai sentir a diferença. Pessoal, alguma dúvida aqui nesse parâmetro? Tranquilo? Deixa eu ver o que mais que tem nos slides aqui. Se faltou escrever alguma coisinha aqui para você, falar alguma coisinha para vocês. No Solaris, para quem usa Solaris, deixa eu ver, tinha alguma diferença. Ou era o Solaris ou era o AIX. Algum dos dois não suportava o Serol, se eu não me engano. Como eu não uso nenhum dos dois, eu só uso o Linux 64, eu decoro o que eu uso no dia a dia. Aqui fala nesse slide aqui, ó, Solaris emula o assíncrono I/O. Acho que se ele emula, só precisa colocar o async. Ele já vem com async. Acho que por default, quando é Solaris. Quando é Solaris, AIX, ele já vem com async por default. Essa é uma mudança. E tinha alguma mudança, acho que no Serol também. Não vou lembrar agora. Preciso ler com mais calma. Alguém aqui usa Solaris ou AIX? Escreve eu aí. Sim ou sim. Aumenta o zoom do PPT. Ixi, vai sumir minha barra lá em cima um pouquinho. Mas deu. Deixa eu abrir no modo apresentação que vai ficar melhor. Quando eu boto no modo apresentação, no meu segundo monitor,
ele esconde o Zoom, ele esconde o Google Meet aqui onde eu vejo vocês escrevendo, não dá. Eu já usei, mas ninguém, nunca, eu também nunca vi. Tá? Só ouvi falar, é que nem caviar. Não, caviar eu já comi, vai, mas algum restaurante que eu nem lembro onde. Bom, deixa eu ver. Aqui, ó, tem uma nota do My Oracle Support nesse slide 7. Eu vou passar depois esses slides para vocês, que ele fala aqui da performance do backup no RMAN quando você habilita o I/O assíncrono, que com o I/O síncrono ele é muito lento, não dá para esperar boa performance. E eu fiz esse teste. Eu já tinha I/O assíncrono habilitado nas minhas bases. Um dia que eu achei essa nota da Oracle, eu falei, deixa eu fazer o teste. Eu botei o I/O síncrono nos bancos lá de produção mesmo, um que na verdade era menos utilizado. Ou foi no banco de homologação? Pô, tô falando aqui, mas eu já nem lembro mais. Foi no banco de homologação, com certeza. Aí eu habilitei lá e fiz backups. Né? Pelo menos uma semana acho que eu deixei habilitado. Foi no banco de homologação, uma semana foi homologação. Aqui, ó, quando era assíncrono, ó, 2017. Quando era assíncrono, 5 minutos. Aí depois eu mudei para None aqui, ó, no dia 24. Ah, no dia 24 era antes, aqui foi antes, tá em ordem decrescente. 2 horas e meia, 4 horas e 40, síncrono. Cai para 5 minutos. Meus backups caíam para 5 minutos. De 5 horas para 5 minutos. É muita diferença no I/O. Então, quem ainda não usa SM, cara, não pensa duas vezes. Habilita esse I/O assíncrono aí. Isso vale para Exadata? Não, Exadata certamente já vem habilitado, tá? Você usa SM. Exadata usa SM por default, né? Então não, nem precisaria habilitar. Quem já usa SM nem precisa se preocupar com esse valor do parâmetro aqui. Ele não usa esse parâmetro. Perguntas? Então vamos continuar. Agora vem uma parte mais teórica. Então, essa parte aqui que eu achei mais legal. É até difícil de mostrar isso aqui no treinamento, algum ganho de desempenho e tal, porque a gente não consegue rodar uma carga muito grande. Tá? A única coisa que eu consegui ver mesmo, diferença que eu consegui provar aqui, foi quando eu rodei esse backup. Aí eu boto nos slides do treinamento. Manda carry aqui no chat. Eu vou mandar o script, eu já mandei lá no grupo. Então, tá no grupo de WhatsApp. Agora eu vou falar sobre planejamento do armazenamento. Aqui é uma parte mais teórica também, mas tem conceitos muito importantes aqui para vocês. Bom, se o meu I/O está lento, né, como que eu vou dizer? Aqui tem uma nota do maior suporte e fala como saber, né, como dizer se o meu I/O do banco de dados está lento, porque ele fala que I/O é subjetivo, você dizer que se está lento, né, ou rápido. É difícil você dizer se está lento ou rápido se você não tiver um feedback do usuário ou se você não tiver um baseline. Então, se você não tiver nenhum desses dois, fica muito subjetivo, fica muito no achômetro, né? Então, você tem que ter estatísticas ali para saber se realmente está lento ou não. Quais são os tipos de I/O que existem no banco de dados? Você tem I/O de leitura ou escrita, I/O que faz leituras ou escritas, né, de um único bloco, normalmente aqui são leituras, de único bloco ou múltiplos blocos. Normalmente, quando o Oracle ler, ele faz leitura de índices, ele está lendo um bloco por vez. Quando ele faz leituras full table scan, normalmente, existem algumas exceções, mas eu falo no geral, ele faz múltiplos blocos. Tá? E aí você tem também leitura síncrona ou assíncrona. Então, são os tipos de I/O existentes dentro do banco. A Oracle tem recomendações que ela diz para a gente, se você usa RAID, né, você tem lá o seu storage, e você tem RAID,
Você pode ter RAID 0, 1, 5, 10, e tem outros tipos de RAID que são menos utilizados. A Oracle tem alguns documentos que ela fala, ó, você pode usar aqui para o control file, ela fala para você evitar o RAID 0. O RAID 0 é espelhamento. Tá? Striping. Não, pera aí, agora já estou confundindo. Nossa senhora. Faz tanto tempo que eu não leio esse slide. No último ano foi o Regis que deu os treinamentos de tuning. RAID 0, 1 é striping, RAID 0. E o RAID 1 é espelhamento. Isso. Striping, ele divide os arquivos em vários discos, né? Então ele fala para evitar RAID 0 no caso do control file. Prefira RAID 1. Tá? Já database file, RAID 10. E aí, RAID 10 você tem 0 mais 1 ou 1 mais 0. Tá? Que aí você faz primeiro 0 mais 1, você faz primeiro o striping e depois o espelhamento em cima do striping. Né? Ela fala para evitar RAID 3 ou 5, porque esses daqui têm uma sobrecarga. Eles economizam disco, né? O RAID 1 ou 10, você tem lá um aproveitamento de metade do espaço útil. Você fez lá a RAID 10 no teu storage que tinha 10 teras, você ficou com 5 para dados, porque ele está espelhando os dados. RAID 5, ele perde apenas 20%. Normalmente ali é 20%, em torno de 20% ali para fazer um disco de paridade, onde ele grava lá, em vez de perder 50% ali fazendo espelhamento, em vez de fazer espelhamento, ele grava, você pega lá 5 discos e faz o teu RAID 5. Aí num dos discos, em vez de fazer espelhamento, que ele gasta metade dos discos, ele cria lá faz um cálculo e grava num dos discos a paridade, que é para refazer os dados caso alguma coisa se corrompa. Então, não é tão seguro quanto o 10, mas oferece uma boa segurança. O problema é a performance para calcular essa paridade ali e ficar gravando ela. É ruim. Aqui fala para você evitar. Aqui teve gente que via que RAID 5 não, né? Na teoria, não. E na prática? Né? Na prática, eu fiz testes. Para mim, não faz diferença nenhuma usar 5 ou 10 no ambiente que eu administro. E eu já testei. Inclusive, deixa eu ver se eu coloquei esses testes aqui. Acho que não, tá? Mas eu já testei e o próximo slide vai mostrar isso para gente, um paper da própria Dell, tá? Aí eu vou mostrar isso no próximo. Readlog é recomendado você colocar RAID 1, RAID 10 também, tá? E archive log, mesma coisa, né? RAID 1, né? Evita RAID 10 para archive, ela recomenda 1. Tá? Olha aqui, para a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com radicalismo, né? RAID 5, jamais. Opa, pera aí. Tem ambientes que o RAID 5 fica bom. Aí eu vou explicar aqui agora nesse slide. Para mim, isso é verdade. Aqui nesse slide, a Dell, um paper da Dell que tem as referências aqui, ela faz testes numa carga, num ambiente típico LTP, com 70% leitura, 30% escrita, fazendo uma carga de 400 GB, operando ali com 400 GB de dados. Aqui, o eixo Y, né, para cima, na vertical, é o tempo de resposta. Vocês percebem aqui que no começo o tempo de resposta está praticamente igual no vermelho e no azul. O vermelho é RAID 5, o azul é RAID 10. Aqui no eixo X, a gente tem a quantidade de usuários. Então, para 100 usuários, 200, concorrentes, 200, 300, 400, 500, 600 usuários concorrentes, o desempenho é quase que o mesmo para RAID 5 ou RAID 10. Ou seja, para grande parte dos ambientes não faz diferença. Então, será que não vale a pena usar RAID 5 e gastar menos armazenamento? Para mim, vale. A gente usa lá. Tá? Para mim, vale. Por quê? A minha média de usuários é 10 usuários concorrentes. Tem alguém aqui que usa mais de 100? Ou melhor, mais de 600? Dá para ter uma ideia aqui.
Isso é uma referência, né? Também não leve isso ao pé da letra. Mas é uma boa referência para a gente não ser radical, assim, falarem. Tem gente que vai ter problema sim com RAID 5. Empresas muito grandes que têm muita concorrência, um grande e-commerce com certeza vai ter problemas com RAID 5. Né? Bancos, caras que têm bancos gigantescos, né? PagSeguro, certamente vai ter problema com RAID 5. Mas não é todo mundo. Né? E aí você pode economizar grana usando o RAID 5. É o meu caso. Tá? Tem alguém? Ninguém, né? Tem mais que 600 usuários concorrentes aqui? Alguém teria um ambiente? O Edson quer falar? Pode falar, Edson. Opa, Fábio, voltando Opa, atrás um beleza. pouquinho aqui, só no comando async lá, ele influencia na velocidade do data pump também? Também, também. Não, beleza, Do eu tô olhando. Datapump eu não medi, mas também sim, porque é uma operação de I/O intenso também. Aham. Não, beleza, obrigado. Nada. Eu administro com uns 2.000, mas não Oracle. 2.000 concorrente mesmo, ao mesmo tempo. Legal. Não é Oracle, é SQL Server ou Postgres. A Heleno, PagBank. PagBank deve ter, né? O Regis trabalhou, que é o instrutor que dá treinamento aqui de tuning hoje pra gente. Ele trabalhou no PagBank. Postgres, o Ed fala que é Postgres. Legal, legal. Esses caras que têm muitos usuários ali, vale a pena sim começar a pensar em RAID 10. Se o cara usa menos que 100 usuários concorrentes, eu arriscaria tranquilamente ficar com RAID 5. Postgres média de 2.500, caraca. No hospital tem mais de 3.000 funcionários. Tá, tem mais de 3.000 funcionários. Onde eu trabalho tem mais de 10.000. Mas concorrente, ao mesmo tempo, não chega a 10. Uma coisa é a quantidade de usuários no banco, a outra é a quantidade de sessões ativas. Aí tem que considerar sessões ativas. Né? O teu pico de sessões ativas. Você pode ver lá no Hora Top, quando a gente startou lá o Swing Bench, a gente tinha 10 sessões ativas. É isso que importa ali para você decidir se vai usar RAID 5 ou RAID 10. Bom, voltando aqui aos slides, né, o slide 13, tem algumas dicas também a mais aqui para quem vai separar dados. Hoje isso também não se aplica mais tanto assim ao pé da letra, porque os próprios os storages evoluíram muito. Eles têm uma inteligência muito grande ali por trás para fazer a distribuição do I/O sozinho. Então hoje os storages, hoje em dia eu nem me preocupo mais com isso, porque a gente tem um storage muito bom lá, e o storage, ele faz a distribuição do I/O de forma inteligente sozinho. Ele sabe lá, esses blocos aqui desse data file tem mais I/O. Ele vai lá e coloca no disco SSD mais rápido, que são os hot blocks. Esses dados aqui tem pouco I/O. Ele vai jogar no disco, no HD simples que tem lá no storage, que tem a pior performance. Então ele vai otimizando sozinho o que tem mais I/O nos discos de maior velocidade. Então, o próprio storage faz isso. Tem software embutido ali por trás que faz isso automático. Tá? Não preciso me preocupar com nada disso. Quem não tem isso, eu fazia toda essa distribuição que eu vou falar no slide agora, há, há acho que até uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu devia fazer isso. Tá? Aí eu distribuía dados e índices, eu pedia para o cara lá que administra o servidor, né, coloca isso em discos separados com RAID 10. Tá? E aí, os meus table space, system, temp e undo. Eu também falava para o cara, eu quero outros discos separados com RAID 10. Eu separava tudo isso colocava os table spaces de sistema num disco, os outros dados e índices que seriam das aplicações em outros discos, e aí eu colocava os read logs em outros discos,
e os archives logs em outros discos. Tá? É mais comum também o pessoal ter problema com RAID 5 em read log. Tá? Read log e control file. Data file talvez nem tanto. Tá? Read log e control file tem bastante I/O. Tá? Aí vale a pena pensar primeiro em sair do RAID 5 do read log e do control file. Data file, acredito que dá para deixar com RAID 5. Sim, se você tiver até 100 usuários concorrentes ali, eu deixaria tranquilamente. Como Readlog e Control File não são coisas, arquivos tão grandes, bota RAID 10 lá que você não vai. Se você colocar RAID 5, você não vai economizar tanto. Então você não precisa se arriscar. Já Datafile, você tem uma puta de uma economia, né? Se você colocar no RAID 5. E se você usa ASM, aqui eu estou falando tudo de file system, né? Se você usa ASM, pede lá para o cara. Aí você vai ter que decidir lá se vai ser RAID 10, RAID 5. E aí normalmente o pessoal cria dois disk groups, um data e um FRA ou RECO ali para colocar. O data você bota as data files, control files, read logs. E aí você coloca uma cópia dos control files no FRA ou no RECO, cópia dos read logs, cópia dos archives, aí você põe, cópia não, archives só vai estar lá, backups e flashback logs, você coloca nesse segundo disk group. O Exadata já vem por padrão com disk groups parecidos com essa divisão, praticamente com essa divisão, o Exadata e o ODA. Né? Quem tem Exadata aqui poderia validar isso, se está diferente? Fabio, no ASM e o DBCS OCI tem melhoria deixar índices e dados separados em table-spaces diferentes? Espera aí que eu já falo sobre isso. Eu tenho um artigo no meu blog que eu falo sobre isso também. Deixa eu só ver aqui se tem alguém com Exadata diferente ou igual. Puder comentar aí. Eu não tenho Exadata. O TSE, né, que seria a matriz, né, do tribunal onde eu trabalho, eles têm. Eles armazenam lá os cadastros de eleitores, eles armazenam estatísticas de eleição, tudo centralizado lá. O Brasil inteiro centralizado lá. A gente aqui, que é só uma perninha deles, a gente tem só os dados regionais, aí já não precisa de algo tão grande. Bom, então voltando aos slides e, na verdade, agora a pergunta do Leandro. Leandro Caçador, eu lembro desse nome, Leandro já foi aluno, não lembro de que curso. Tem maioria deixar índices e dados separados em tablespaces? Não, até porque o, o acesso a dados e índices são feitos em momentos diferentes. O acesso é sequencial. Normalmente, o ganho em fazer essa separação não é por questões de performance. O ganho em fazer essa separação é mais por questões de gerenciamento. Tá separadinho. Se corromper o dado, fica mais fácil de recuperar. Se corromper só um índice, fica mais fácil de recuperar. Principalmente índices, você tem uma facilidade maior de recuperar, porque às vezes a gente corromper o data file do índice. Recuperar um data file do índice pode, até o cara pegar os dados da fita, recuperar ali, pode demorar 2 horas. Porém, se corrompeu um índice só, de repente você nem precisa recuperar o data file, você pode mandar, apaga o índice e faz um rebuild. E esse rebuild pode demorar 10 minutos. Né? Ou você dá um create index de novo, demora 10 minutos. Então é muito mais rápido você recuperar, por exemplo, um índice se ele tiver num tablespace separado. Tablespace de índices, se você não tiver, por exemplo, DataGuard, onde você tem que forçar o login, você pode desabilitar o log no nível do tablespace. Isso pode melhorar a performance do create e do rebuild dos índices. Tá? Mas isso só vale no caso ali você não ter data guard. Quem tem data guard, você força os logs, né, no nível do banco.
pessoal. Essa divisão de table space serve mais para organização. Perfeito. Organização e também para recuperação, né? Também. A performance, só no caso do table space de índice, você não você conseguir habilitar o no login. Não é o meu caso. Eu tenho o data guard lá, a gente tem um banco standby, eu preciso forçar o login para replicar os dados para o standby físico. Então, para mim, não dá, não tem ganho de performance. Acho que grande parte do pessoal que usa Oracle tem o data guard aí junto, né? E aí você acaba não se beneficiando dessa questão de performance. Falando do ASM, que eu havia falado primeiramente lá, que ele já tem um I/O assíncrono, a Oracle fala que em geral ali você vai ter mais fácil o controle ali do striping, do mirroring, que é o espelhamento. Uma coisa muito bacana que tem no ASM é que ele faz o rebalanceamento dinâmico ali dos dados. Quando você tira disco, põe disco, a gente consegue configurar ali. Acrescentei um novo disco porque um dos discos que estava no meu disk group teve problemas físicos ali, bad blocks. Você foi lá, tirou ele. Né, o Oracle faz o rebalanceamento daqueles dados para os outros discos que você adicionar de forma dinâmica e você pode configurar a prioridade desse rebalanceamento. Quero que esse rebalanceamento seja rápido. Aí você bota lá o valor, eu não lembro agora o nome do parâmetro, acho que o maior valor era 11. Bota lá 11. Puta, ele vai fazer isso muito rápido, esse rebalanceamento. Não, mas eu não quero que esse rebalanceamento influencie na performance das transações que estão ocorrendo agora. Aí você bota lá o valor 1. Se eu não me engano, 1 acho que é o default. Tá? Mas sempre que eu não olho isso, então eu estou esquecendo. É o rebalance power 11. 11 é o máximo, né? E o default confirma para mim se é 1. Alguém sabe dizer? Então isso é bem legal no ASM, são algumas coisinhas legais. E o legal também é que fica mais na mão do DBA, né? A gente consegue gerenciar isso melhor. Lá no meu caso, agora eu estou gerenciando a ASM nos bancos de produção. Homologação a gente ainda não migrou para a ASM. Eu migrei para a ASM de produção já faz uns 2 anos, eu acho. Aproximadamente. Homologação e desenvolvimento ainda não. Então eu fico muito à mercê do pessoal do sysadmin, né? Eu peço RAID 10, RAID 5, não sei quantos discos, eu não sei se ele realmente fez. Com a SQM, o DBA tem maior controle sobre isso. O padrão é 1, o Anderson respondeu. Obrigado, Anderson. O Fernando quer falar? Fernando Ribeiro. Opa, Oi. Professor, no caso ali, esse parâmetro, eu acho que ele dá para colocar mais de um como default, tá? E no Rebalance Power, eu já usei até 1024. Legal. Isso eu não, se eu já li, eu não lembrava, porque é algo que eu não fico mexendo. 1024 eu não lembrava. Talvez nas primeiras versões do Oracle o limite fosse 11. Agora deve permitir mais. Pode ser, não sei. É algo que eu não fico olhando toda hora. Legal. 1024, legal, obrigado. Tô aprendendo com vocês também. Tá? E colocar mais de um valor default, aí como assim? Aí como que ele vai escolher? Não, ele vai iniciar com o valor que tu vai setar. Por exemplo, vamos colocar, vai iniciar com 12. Daí, quando tu for inserir o disk group lá, ele vai iniciar com 12, como se fosse o padrão. Aham. Tá. Aí até operações de retirar o disco do ASM, dá para colocar o rebalance também. Tá, entendi. Ô, Prado. Oi. Eu mandei um link aí, que é da documentação, que ele fala do SM Power Limit, né? Tá 11, né? E aqui, isso, ele fala que começou lá no 11G Release 2, aí se você olhar, tem uma nota aí, ó, falando que se o compatible tiver setado para 11.2.0.2 ou maior, aí sim o range vai de 0 até 1024. Legal. Obrigado, tá vendo? Eu estudei isso já há bastante tempo e não me atualizei. Eu não mexo, é coisa que eu não mexo no dia a dia. Obrigado. Fábio, rapidinho aqui.
Eu já fiz teste desse rebalanceio que a gente pode mudar ele, né, automaticamente lá durante o adicionar o disco ou não. E tem um select que a gente também lança lá para saber o tempo, a estimativa de tempo para fazer esse rebalance, né? E às vezes passar de 128, pelo menos às vezes que eu testei, não tem muito ganho nisso, né? Às vezes até degrada um pouco. Tá, legal. Obrigado, valeu por compartilhar aí. É bom pro pessoal aí que vai precisar fazer isso um dia ter como referência. Até o Anderson já falou, o Anderson está confirmando o que o Edson falou agora, né? Maior que 128, aí você pode prejudicar demais o ambiente transacional, hein? As operações que estão ocorrendo, né, no banco de dados. Valeu, obrigado. O que eu fiz de teste com a ASM foi pouco antes de eu migrar. Na verdade, acho que eu estou usando mais de 2 anos. Eu estou falando 2 anos, mas acho que já faz bem mais. Esse teste aqui eu fiz faz tempo. Lá quando a gente tinha o Oracle 11 ainda, eu já avaliava migrar para o ASM. Por que eu não migrava para o ASM? Porque a equipe lá de banco de dados, né, é o pessoal que mexe com Oracle. Hoje a gente está com 4 pessoas na equipe lá. E aí é uma equipe enxuta, tem o chefe e mais 3 hoje. Teve uma época que a gente tinha mais gente na equipe, mas a gente fazia mais coisas que não era só banco de dados lá na minha sessão. E aí eu não tinha mais gente para mexer com Oracle que pudesse ter capacitação ali para mexer com a ASM. E aí, se eu complico demais as coisas ali, para aumento a complexidade do banco, ficava muito mais nas minhas costas ali as coisas. Eu acabava sobrecarregando para mim. Então eu demorei bastante para migrar para a ASM, mais por causa disso. Até que chegou uma hora que acho que foi na época que eu fui chefe da sessão, tinha um outro cara que entrou lá, Rafael, aí nós estávamos em 2 na época, que mexia bem com o Oracle, eu falei, agora vamos migrar para a ASM. E aí a gente migrou para a ASM, mas antes de avaliar isso, antes de trocar, eu tinha feito uma avaliação na época aqui, usando o Swing Bench, eu avaliei se valia a pena, eu não tenho o ano aqui, né, mas eu devia ter colocado o ano na época. Eu avaliei se valia a pena eu migrar para a SM o servidor meu de produção. Tá? E aí eu fazia testes com os discos, o Swing Bench, com os discos no storage, STO, com os discos locais do servidor, e a SM gravando no storage. Tá? Cara, a diferença aqui entre eles é irrelevante, em todos os testes que eu fazia aqui. Então, em média geral, o ASM ficou até pior que o... Não, ficou um pouquinho melhor. Não, peraí. 2.485 transações. Ele ficou até pior que todos. Na verdade, o storage e o disco local tinha ficado melhor na época. Então, eu não vi ganho de desempenho fazendo testes com 15 usuários concorrentes, que era mais do que eu tinha. Era mais com aquilo que eu tinha na minha média. Minha média ainda não chega a 15. Minha média é 10. O meu pico chega a 30 lá. 30, às vezes 40. Tá? Mas a média é menor que 15. Eu fiz com acima da minha média, né, e eu vi que não tinha ganho de performance. Tem outros artigos que eu já encontrei na internet também, que o cara faz testes com mais quantidade de usuários, e aí ele chega na mesma conclusão que esse teste aqui com esse paper aqui da Dell. Então, ele comparando a SM File System com 100 usuários, a performance está igual. Aí 200, acima de 200 no teste do cara, eu não lembro agora. Esse artigo acho que tem a referência lá no meu treinamento, eu não coloquei aqui. Tá? Não lembro se tem lá. Eu sei que, acho que a partir de 200 que começava a ficar melhor para o ASM. Tá? Antes disso, eu não dava diferença. Aqui um teste que eu fiz uma época, quando eu troquei de storage. Eu achei bem legal para mostrar isso, para a gente ver, né, o quanto que também o hardware pode influenciar na performance ali do teu banco de dados, no I/O em geral.
essa época aqui, vamos ver se tem um ano aqui, ó. 10 de setembro de 2021. Aqui foi a época que a gente estava migrando de storage. Tá? A última vez que a gente migrou, puta, não, a gente já migrou de novo. Acho que já está com outro agora. Agora eu não tenho certeza mais. Se está com esse aqui ainda. Mas aqui, ó, o storage, taxa, AMS, eu coloquei todas as características dele aqui. Aí eu estava gerando um dump de 63 GB e meio. Esse dump demorava 3 horas e 50 minutos. O throughput máximo aqui, e tem a quantidade de I/O por segundo, IOPS. Quando a gente migrou para esse novo storage, antes de trocar os data files para ele, eu fiz testes. E aqui está um desses testes. Eu peguei esse dump aqui, que dava menos de 5 mega por segundo, aumentou para 36, demorava 3 horas e 50, caiu para 30 minutos. Aqui tem as características do storage. Tá? Quantidade de I/O, e ó, RAID 10 e RAID 5. O IOPS ficou bem maior também com RAID 10 aqui, né? Bem maior, 10, 20, quase 30% maior, acredito aqui. Menos que 30. Então, só mudar de storage aqui, né, já teve um baita ganho de diferença. Esse storage aqui, a gente estava com ele há muito tempo. Estava bem fraquinho já para o nosso workload lá. Depois que eu migrei para esse storage aqui, puta, minha máquina tá suave, ela nem trabalha mais lá. Você comparou, o Ed perguntando, a SM com teu banco em I/O Serol? Sim, I/O Serol. Eu já configuro isso desde o 11. Na hora que eu migrei para o 11, eu já coloquei o Serol. Pessoal, eu finalizo aqui o conteúdo que eu separei para mostrar para vocês. Foi quase 1 hora a mais aqui, né? Eu não sabia exatamente quanto que ia dar. Eu conheço o tempo do treinamento no todo, né? Eu sei que ele vai ajustando aqui. Agora as partes eu não sei. Como esse foi o primeiro workshop, eu já sei o que eu posso dar no próximo, ali acrescentar de conteúdo para ficar dentro das 9 horas. Tá? Eu vou passar agora. Se quiserem fazer alguma pergunta primeiro, antes de eu passar a parte final, podem perguntar qualquer coisa aí sobre I/O em geral, aí, alguma dica, mesmo eu não tendo abordado mais coisas aqui sobre I/O, se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre I/O, perguntem. Tranquilo? Estão me ouvindo, né? Só para confirmar que eu não estou. Beleza. Eu vou compartilhar esse PPT aqui com vocês no grupo até amanhã. Tá? E, na verdade, eu vou juntar... Não, eu vou compartilhar separado. Não vou juntar não, porque no próximo workshop eu não vou falar de tuning de I/O. Eu vou falar só sobre diagnóstico. Eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar o SQL Trace, porque ele faz parte do diagnóstico. Eu acho que eu vou colocar ele lá. Tá? Bom, vocês foram os brindados aqui com esse tema. Acho que eu não vou falar mais sobre ele. O Heleno quer falar? Ô, Fábio, rapidinho, só uma Diga. dúvida só sobre esse treinamento seu. Eu queria saber se você inclui nele sobre advisor também, e se inclui, se é OEM, se é via package também, lá o DBMS SQL Tuning também. Vamos lá. Sim, eu incluo... Os advisors são tranquilos de usar, né? Eu tenho lá alguns SQLs para usar alguns deles, não todos, mas eu falo praticamente sobre todos. Vai ter um slide que eu falo sobre eles, e aí eu uso alguns como exemplo, e eles aparecem hoje automaticamente no AWR. Então, assim, primeiro eu mostro o AWR, aí os advisors os advisors trabalham em conjunto com a DDM, não com a AWR. Na verdade, tem um monte de coisa que a Oracle vai casando. A AWR é ferramenta de diagnóstico que você vai analisar estatísticas para você interpretar qual que é o problema do teu banco. E aí, depois dessa análise, você vai gerar um diagnóstico para você implementar. Você vai fazer o tuning. Primeiro você entende o problema, depois você otimiza. Né?
E o ADDM, ele faz esse trabalho de tuning automático. Só que ele é limitado, né? Não faz tanta coisa assim. Mas se você tem dinheiro para pagar por ele, vale a pena. Tem dinheiro sobrando aí e tal, é legal. A empresa já paga lá uma licença lá há muito tempo do ADDM, vale a pena você usá-lo. Quem não tem como eu consigo me virar sem ele. E ele usa advisors, inclusive, lá para dar algumas sugestões de melhoria e, inclusive, já implementar elas. Então, eu falo, sim, abordo lá. Não abordo nada de Enterprise Manager, em nenhum curso da Aura Master. Tá? A gente só faz via script, é teoria e script. O cara que aprende a fazer no script, qualquer Enterprise Manager que ele vê na frente dele, ele consegue fazer. Porque a interface do Enterprise Manager ela é intuitiva. Então, o cara que tem os conceitos e sabe fazer Enterprise Manager, ele só tem que saber qual é o usuário e senha do Sysman lá no Enterprise Manager, logar lá e caçar. Ah, peraí, banco de dados. Ah, peraí, armazenamento. Ah, table space. Ele vai achando as coisas intuitivamente, se ele aprendeu o conceito e fazer via script. Ok? Legal, obrigado. Nada. Eu instalei Enterprise Manager. Eu estava sem usar Enterprise Manager faz alguns anos. Por quê? A gente tinha o Enterprise Manager 12C numa máquina, numa VM, uma máquina física, né? Não é nem uma VM, é uma máquina física antiga. Deu pau nela lá, queimou, não lembro o que queimou, fiquei sem a máquina. Depois daquilo, eu não consegui parar para instalar um Enterprise Manager novo. Aí agora eu consegui uma folguinha para instalar. Eu comecei faz algumas semanas, lá nas minhas horas vagas, lá fui lá, comecei a instalar ele, tentei um monte de vezes, estava dando pau e não conseguia resolver de jeito nenhum. Eu falei, agora chegou a hora de eu abrir um chamado no Maiorca Suporte. Os caras até que me atenderam rápido lá da Oracle. Aí ontem eu fiz uma call com os caras lá no Zoom e o cara resolveu para mim, cara. Era um bug que tinha lá no 13.5 que ele precisou copiar uma biblioteca lá, um lib, não sei o que, SO, de uma pasta para uma outra. Ele copiou, aí ele fala, repete aí. Repeti lá o procedimento lá de instalação via interface gráfica, funcionou. Aí agora eu estou com 13.5, vou voltar a usá-lo. Tem algumas coisinhas que são legais para usar, como o Database Resource Manager. Aí eu sinto falta aqui para fazer via script dá trabalho. O Data Masking, eu instalei, na verdade, porque a gente vai começar a usar, iremos começar a usar o Data Masking. E o Data Masking também é muito bom, você fazer via script é muito trabalhoso. Né? Então, tem algumas coisas que ele realmente facilita muito. Mas não é para o meu dia a dia. Meu dia a dia é tudo script. Ô, Fábio, Oi? uma dúvida sobre a questão das table spaces. Você falou que colocou elas no modo on, né? Tava o Sim. async estava off, colocou para on e houve ganho de performance. Correto. Com os outros parâmetros, o file system IO option set all e o disk async IO true. Correto. Em caso de um crash na máquina, queda de energia, desligamento incorreto, enfim, o async como true ou as table spaces como on pode causar alguma perda de informação por conta desse não por estar em async? Creio que não. Nunca vi essa ressalva em lugar nenhum. Inclusive, hoje, grande maioria das empresas que são grandes, né? Você usa o cara já usa ASM, o ASM é assíncrono. Então, os maiores ambientes que existem, os mais críticos, usam a I/O assíncrono forçado. Ah, tá. Então, Por eu padrão já acredito. vem assim. Não tem como você fugir do assíncrono. Então, cara, não acredito que não existe ressalva nenhuma. Oi. Diego aqui. Acho que também o que evita esse tipo de perda de dado aí são os archives, né? Porque vai estar escrito em archive. Se der algum BO, você Sim, se recupera do perder archive. alguma coisa, pega de lá, pode ser. É que eu penso assim mais na perda de dados, que eu pensei na hora que ele falou de perda de dados, mas eu pensei em corrompimento, na verdade. Acho que nem sei se foi o que ele quis dizer. Porque assim, geralmente quando fica síncrono, né, o sync,
Tem a validação do sistema operacional e do banco de dados, não é isso? Tanto um quanto o outro. Um entrega para o outro. Assim que há uma confirmação, ambos fazem o check-out para validar a gravação. Era num caso mais extremo assim mesmo, se poderia causar algum tipo de corrupção, exatamente. Eu pensei em corrompimento. Aí corrompimento, eu acredito que a hipótese é quase nula, senão a Oracle não faria isso ser default. Tinha muita gente já reclamando, né? Quem usa hack, os maiores ambientes já teriam reclamado, já teria dado problema. Beleza. Valeu. Você tem algum treinamento, agora eu estou lendo a pergunta do Edson, que ensina a analisar um relatório AWS? Sim, o próprio treinamento Database Performance Tuning, o capítulo 4, eu ensino tudo sobre a AWR. Então, começo ali configuração, algumas consultas, aí depois a gente vai para a parte de interpretação, tá, da AWR. Então, é nesse treinamento. Eu já pensei em gravar isso em videoaulas. Porém, eu tenho uma certa ressalva, porque é meio que um tiro no pé eu fazer isso. Se eu gravar videoaula hoje, eu falo isso abertamente, não tenho problema com isso. Hoje a gente grava videoaula gravada, a gente não consegue vender por um bom preço. A gente tem muito trabalho para aprender e para gravar. E aí, depois que veio o Udemy, né, o Udemy, os caras vendem curso lá por R$50, e o instrutor fica com 25% daquilo. O instrutor não ganha nada, né, não vale a pena. O cara que grava ali, ele grava porque normalmente ele quer alavancar o nome dele na carreira dele, não é por dinheiro, porque ele não ganha dinheiro ali vendendo o curso. Normalmente é para o cara fazer nome, né? Então eu não gravo mais videoaulas, eu tenho tido uma certa ressalva em gravar videoaulas, porque para mim dá muito trabalho e eu não tenho retorno sobre isso. Então eu não sei se eu vou gravar ainda videoaulas de AWR, porque é um assunto bem extenso ali e tal. Talvez eu grava mais videoaulas de assuntos menores, como o StatSpec é menor, né, tem menos coisas, e aí eu gravei, tem um videoaula lá de StatSpec. A AWR eu não sei se eu vou gravar, talvez se eu for gravar, eu divida em partes, né, até para não... para compensar, para eu ter retorno sobre isso. Se fecharmos a turma, quando vai iniciar o curso? Peraí que eu já falo sobre a turma, tá, Andresa? Tá, aí sobre a turma, daqui a pouco eu já vou falar. Faz parte dos slides aqui. O Anderson quer comentar alguma coisa? Mas são em todas as plataformas, assim, o Fábio, que geralmente você acaba perdendo, assim, né, por conta do que eles pedem, né? Para hospedar na plataforma lá, no caso, né? Da Udemy. O que não... Essas plataformas que vendem muito, sim, elas pagam muito pouco para o instrutor. Agora, por exemplo, se eu colocar o meu curso no preço que eu quiser, aí eu vendo no Hotmart. No Hotmart eles cobram acho que 10%, não perco tanto. Porém, eu também não consigo cobrar mais que R$50, R$100 já é difícil vender. Eu estou vendendo o StatSpec por R$100, é difícil. Antigamente, quando eu lancei os cursos em videoaulas, eu lancei o de PL/SQL e o de SQL. Eu vendia por R$697. Eu vendi pra caramba, porque não tinha ninguém concorrendo, né? Hoje eu não consigo botar um valor desse na videoaula, ninguém compra videoaula gravada por esse valor. R$100 já é muito. E aí eu vender por R$100 também, o tempo que eu dedico para aprender e gravar, não me dá retorno. Entendi. É porque eu geralmente já comprei, né, muitos cursos na Hotmart mesmo, com valores assim superiores, né, a R$1.000, R$2.000, mais para trilha de certificações, né? Cara, é bem difícil vender. Entendeu? Não vende mais assim. Eu vendi muito, até o de administração, eu vendi bastante. Aí depois começaram a botar curso de administração também no Udemy lá por R$100, a R$50, aí acabou. Hoje, né? É complicado. Eu já não gravo mais. Hoje o que os caras fazem, tem o cara da DBA OCM, né? O pessoal da DBA OCM. O Guilherme, o Guilherme, ele fez o portal dele, né? Ele vende o pacote de cursos lá. Tá? Aí ele ganha um pouquinho de dinheiro, ele ganha o dinheiro dele, aí vale a pena também para o aluno, né? Ele ganha lá, ele compra uma porrada de cursos por R$5.000, R$10.000, né?
Aí ele ganha e o aluno também acaba tendo uma vantagem ali que compra bastante cursos. Mas ele teve que, para ganhar dinheiro, ele teve que montar a plataforma dele. Eu já não tenho esse tempo disponível, ele só se dedica a isso. Eu tenho o meu trabalho principal como DBA ainda, né? E aí eu dou a aula, é meu segundo trabalho. Não, beleza, tranquilo, Fábio. Mas aí, valeu, obrigado por cooperar. Vou falar agora sobre os slides, que eu respondo a pergunta da Andresa. Capítulo final. Eu vou deixar a hora da foto. Na verdade, eu já tirei foto de vocês e tinha mais gente. Eu vou deixar aquela foto mesmo lá. Hoje tem menos gente. A primeira foto tinha mais. Ô, Fábio, só mais uma dúvida. Diga. Há um tempo atrás eu comprei o curso de StatsPack. Aí, se eu não me engano, eu estava fazendo um curso aí de vocês. Parece que tinha saído uma versão avançada do curso de StatsPack. Não está disponível mais, não? Na verdade, não era nem avançada. O que eu tinha feito era o seguinte, eu tinha feito... Quando eu lancei o StatsPack, eu cobrei 2 valores. Era 197 e 200 e 400 reais, mais ou menos. 390 e alguma coisa. Era o mesmo curso. A diferença era que você não tinha suporte por WhatsApp. O mais caro tinha suporte por WhatsApp. E o mais caro, o aluno também podia dar um relatório dele para eu interpretar. Então ele podia pegar um relatório dele para pedir minha ajuda e fazer uma sessão comigo para interpretar. O pessoal foi tudo no mais barato. Aí eu parei de vender esse outro. Ok, beleza então. Eu vou conforme a procura. Eu vi que a procura era no mais barato, o pessoal queria economizar. Aí eu até tirei essa versão, nem custa mais 200, agora é 100, tá mais barato. Mas o conteúdo era exatamente o mesmo. Pessoal, para quem não conhece, só para fazer um pouco de divulgação aqui da empresa, o site da HoraMaster, horamaster.com.br. Esse print aqui é um pouco antigo, o site está com uma cara um pouco diferente. Vocês vão ver lá o blog, tem alguns artigos lá que... Normalmente eu publico mais artigos no meu próprio blog. A minha ideia de criar o blog da HoraMaster era possibilitar que os instrutores também utilizassem, mas a maioria dos instrutores não escreve, né? Eu mesmo, hoje em dia, escrevo também pouco. Depois que nasceu minhas filhas, eu dei uma desacelerada. Então, quando eu escrevo de vez em quando, eu boto mais no meu blog. Aqui tem poucas coisas ali, mais para fazer divulgação mesmo da HoraMaster. Mas ali você vai encontrar treinamentos. Hoje tem aqui uma página agenda, né, um link agenda, que tem a agenda das próximas turmas da HoraMaster. Que eu publico com uma certa frequência são artigos e posts no meu blog, fabioprado.net. A gente tem as redes sociais também no Facebook, eu quase não estou usando mais. No começo o pessoal estava bastante engajado em Facebook, hoje o pessoal está mais no Instagram, LinkedIn, eu acabo me dedicando mais ao LinkedIn. Aí a gente tem o site da HoraMaster no LinkedIn e minha página pessoal do LinkedIn. Quem gostou, eu agradeço. Se depois lá puder deixar um depoimento no LinkedIn, basta me achar lá, enviar mensagem, recomendar, escrever lá que você gostou, tal. Me ajuda a gente a estar divulgando o nosso trabalho. Falando agora sobre o certificado, falei na primeira aula, repito agora, né? O certificado vai ser mandado para vocês em até 7 dias úteis. É o Fernando, que é o nosso assistente, quem vai fazer e emitir e enviar para o e-mail de vocês, aquele e-mail que vocês preencheram lá no link de inscrição, lá do formulário do Google, com o nome que vocês preencheram lá. Ele vai fazer com o nome que vocês preencheram lá, vai mandar por e-mail. Que mais? Quem não receber em até 7 dias úteis, é raro a gente não cumprir o que eu falo aqui, vocês escrevam para mim ou escrevem um zap para mim. Fala, Fabio, eu participei das 3 aulas. Por que eu não recebi? Aí a gente vai verificar. Eu vou fazer uma auditoria lá com o Fernando. Fernando, esse cara aqui está falando que não recebeu. Vamos verificar o que aconteceu. Na primeira turma, tivemos um problema, tá? E aí a gente viu que o aluno estava certo. Realmente tinha falhado aqui e tal. Aí a gente foi lá e emitiu. Então falem comigo se vocês não receberem até 7 dias, que a gente vai verificar. O que mais? Vocês têm que cumprir o que eu falei aqui, né? Não adianta vocês quererem me pedir o certificado. Fábio, eu não recebi o certificado. Ah, tá, mas você não participou da segunda aula. Então você não vai receber mesmo. Você não participou da terceira, não vai receber. Não participou da primeira, não vai receber. Na primeira aula teve um momento lá que eu falei para colocar presente no final também. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui agora.
Tá? Vou pedir para colocar presente daqui a pouco também de novo. Se pedirem para mim, puxa vida, eu escrevi meu nome errado, acontece várias vezes. Escrevi meu nome errado lá no formulário, a gente não quer retrabalho, né? A gente também tem que valorizar o nosso trabalho ali. Então, se o cara precisar que reemita, então você vai ter que pagar, o nome estava errado, eu errei, você errou, né? Você errou, colocou o teu nome errado, eu vou ter que emitir um novo certificado, eu vou te cobrar um valor de R$30, tá? Só pelo retrabalho. E agora, eu vou falar do treinamento de tuning. Né? O treinamento de tuning, como eu já falei várias vezes aqui, né, esse conteúdo que eu apresentei para vocês sai de lá. Ele é uma parte da introdução, capítulo 1, da capítulo 2 e do capítulo 3. Não é total. É uma parte. Eu diria que eu peguei metade do conteúdo desses 3 capítulos. Eu falei 1/3, acho que no começo, né? Não, metade do conteúdo desses 3 capítulos e mostrei para vocês. E aí depois a gente tem o capítulo que eu falo aqui sobre a WR, a DDM, e dou uma pincelada só para falar o que é StatSpec. Aí vai ter o capítulo 5, que eu falo de otimização da instância, uma porrada de parâmetros do banco que influenciam na performance do banco. Aí eu falo por que configurar, como configurar, em que situações é útil, que vai melhorar, né? Você não vai pegar esses 30 parâmetros e configurar todos eles na tua instância. Não, você tem que conhecer o ambiente e as situações em que eles vão melhorar a performance. Depois, no 6º capítulo, vou falar sobre tuning do banco. Aí não são parâmetros do banco. São coisas que você faz ali no nível do banco, como, por exemplo, o tamanho do read log, como, por exemplo, configurações do table space, parâmetros da tabela, parâmetros de nitrans da tabela, essa parte de tuning de I/O que eu falei para vocês, shrink, fragmentação, né, lobby, colunas do tipo lobby, que elas normalmente podem apresentar problemas de desempenho, o que você vai fazer para melhorar o desempenho do lobby. Falo de no-log, de paralelismo, de compressão, de tabela particionada, falo bastante sobre tabela particionada. Né? Então, tudo isso eu abordo nesse capítulo 6. E o 7 é mais um link entre esses capítulos e os weight events. Tá? Não tem conteúdo novo, é mais para organizar as ideias aqui e ajudar vocês como referência futura. E tem um capítulo final que eu dou umas dicas de estudos depois para vocês. Né? Apresento aqui, então, apresentei para vocês o treinamento de tuning. Eu estou sempre atualizando os treinamentos, então, normalmente, toda turma que a gente faz, eu procuro me atualizar e ver o que tem de novo na versão 23, que a gente está trabalhando agora com a 23 na VM, então o que tem de novo no 23 para poder falar no treinamento de tuning? Eu vou lá, pesquiso e atualizo no treinamento e boto lá as dicas que são pertinentes também ao 23. Então, pego aquilo que é referente a tuning e boto lá. Estou sempre atualizando. Tá? Dificilmente o material da turma atual é igual ao da turma anterior. Sempre teve alguma alteraçãozinha. Nem que seja uma correção, porque tudo que você tem atualização também tem correção. Aí o Roberto pediu uma dica sobre SQL, falar sobre o curso de SQL Tuning. Tá, legal, eu falo também. Deixa eu só terminar, então, a apresentação dos slides, e aí fica depois na reunião, só quem quiser ouvir de SQL Tuning. E aí, eu vou dar um desconto para vocês. Na verdade, hoje eu até lancei um Black Friday lá de Tuning, com 40% tá lá no... Eu mandei para um mailing nosso, da Hora Master, escrevi também lá no blog da Hora Master. Qualquer um que entrar lá no site da Hora Master vai ver lá 40%, Black Friday do treinamento de tuning. Para vocês tem uma possibilidade a mais, 50%. Não estou dando para os demais, não estou divulgando para mais ninguém. Né? Quer pagar com metade do valor, 50 sairia 1.348 até dia 2/11, basta fazer um Pix aqui no CNPJ da Hora Master. Tá? E aí me manda um e-mail com esse comprovante, eu mando um zap para mim. Se mandar um zap, na verdade, eu vou pedir para mandar um e-mail também, porque eu me organizo por e-mail. Zap, muitas vezes eu esqueço. Então, eu pego o e-mail de vocês, eu coloco numa caixa lá da turma e depois eu não esqueço de falar com vocês. Tá? Por zap, existe esse risco. Né? E aí, vocês já vão estar inscritos na turma. Depois eu crio um grupo de WhatsApp da turma, faltando uma semana, e dou as orientações para vocês.
né, para montar a máquina virtual e acompanhar o treinamento. Tá? Então, até dia 2, 50%. Passou de dia 2 esse horário, vai pagar o preço lá da agenda que está 30% off, que seria 1.887. Ou, não consigo fazer um Pix porque tem que pagar à vista, né? Tem que pagar até dia 2, tá bom, não tem grana. Então você pode pagar no PagSeguro com 40% de desconto, o link está aqui, né? O valor seria 1.618, e se você parcelar, tem juros, mas eu não vou te falar quanto que é os juros, depende das condições atuais lá do PagSeguro, depende da tua pontuação lá no PagSeguro, e depende da quantidade de parcelas. Aí você tem que simular lá pelo PagSeguro, eles vão te cobrar os juros. E aqui, dicas para quem está estudando. Eu estou dando aqui o print de livros que eu já li. Eu recomendo vocês verificarem se ainda existem esses livros nas versões atuais do Oracle, né? Última versão do Oracle agora é a 23. Né? Então, se é a 23 aí, vê se tem esse livro ainda, Troubleshooting Oracle Performance, do Christian Tognini, para a versão 23. Tá? Porque eu não me atualizei. Hoje eu só leio mais o Tuning Guide para me atualizar. Tá? Eu, quando estava estudando para montar esses materiais, eu li muita coisa, muitos livros. Agora eu não leio mais livros. Eu só estou lendo Tuning Guide e documentação da Oracle. Aqui é o Tuning Guide. O Tuning Guide sempre existe. A Oracle lança a versão, ela lança o Tuning Guide daquela versão. Você tem Oracle Database 12C Performance Tuning Recipes. Esse daqui era bem legal, era bem mais simples de entender. Este acredito que tenha, talvez, na versão 19 ou 21, vale a pena comprar. E é só. Né? Então, que eu indico aqui, termino essa apresentação para vocês. Querem fazer alguma pergunta aqui sobre o treinamento, sobre o que a gente viu, sobre o workshop, sobre o treinamento de tuning? Aproveitem agora. Quem não quer mais saber sobre o de SQL Tuning, se quiser sair, fique à vontade, tá? Escrevam de novo presente para mim, por favor, para vocês ganharem o certificado. Né? Quero saber quem estava até o final. E vocês estão liberados, agradeço aí a participação de todos. Né? Como eu falei, para mim, é satisfatório ver que teve bastante gente participando. Quanto mais gente, para mim é mais empolgante. Tá? Também dar a aula. Eu sou o cara que fico triste quando eu dou aula para 2, 3 pessoas. Né? Eu não gosto. Eu gosto de ver mais gente ali, porque 2, 3 pessoas, ninguém participa. Aí eu fico falando sozinho, ninguém pergunta nada, né? Eu gosto de ver vocês interagindo, perguntando. Né? Eu vejo que vocês têm interesse, para mim é bacana. Quanto mais gente tem, maior a interação. Aí, desculpa, previsão de início de curso, né? Foi até a pergunta da colega que já havia perguntado antes. Essa turma, esse desconto aqui, a turma já está agendada, tá? Já temos lá 5 ou 6 alunos que já fizeram inscrição para o dia 3, 5, 10, 12, né? Tá aqui a agenda, tá lá no site da Hora Master. E até 26/2, das 19 às 22 horas. Essa é a próxima turma. O desconto é para essa turma, tá? Se eu ver que encheu, normalmente, hoje em dia, é difícil eu dar treinamento para 15 alunos. É o que eu costumo botar como limite quando é treinamento presencial. Tá? Online, eu já peguei mais de 20, algumas vezes quando estava dando para a empresa. Né? Talvez, se eu ver que passar de 20 inscrições aí, não sei, talvez eu divida a turma, eu vou ver o que eu vou fazer de acordo com as inscrições forem ocorrendo, eu vou ver o que eu vou fazer. Tá? Mas quem comprou vai estar garantido para essa turma aí. Se eu ver que está passando muito, eu consigo desativar o link, tá? Então, quem comprou vai conseguir participar. Vou precisar estudar para conseguir fazer perguntas. Boa, aproveita para o treinamento. Quiserem fazer perguntas ainda até segunda-feira, esse grupo vai estar ativo também. Segunda-feira, depois eu vou sair do grupo. O Jairo está perguntando aqui. Fábio, meu caso é aquele que não consegui me inscrever pelo link. Tá bom, beleza, eu lembro do teu e-mail lá, obrigado por lembrar. Fábio, manda por favor o CNPJ e o valor para pagamento. Tá nos slides, viu, Giane? Os slides
você recebeu no grupo lá, né? Tá aqui. Tá aqui nesse slide, você tem o PDF dele que eu já mandei no grupo lá de WhatsApp. Tá? Então, no PDF tá esse slide aqui, ó, 71, vai lá. É só copiar e colar aqui o CNPJ. Aí, por que Firefox? Não entendi. Por que Firefox? De onde tirou o Firefox? Por que... O Ed perguntou por que Firefox. Eu não entendi essa pergunta. Bom, vou passar a bola. Perfeito, obrigado, Giane. Eu acho que eu respondi foi a Giane que devia ter perguntado antes sobre o treinamento, né? Então, valeu, pessoal. Então, os descontos estão válidos aí até final do dia 2. Obrigado pela participação de todos. Precisarem de alguma coisa, me chama. Vou falar agora sobre o de SQL Tuning, pessoal. Fica aí quem quiser ouvir também a parte de SQL Tuning, do treinamento. Aí agora eu vou abrir... Ah, por que eu uso o Firefox? Seria isso, né? Acho que é essa a pergunta. O Chrome eu achei que estava mais pesado uma época, que depois eu comecei a usar o Firefox. Na verdade, eu nem sei se está mais leve. Tá? Eu comecei a usar ele achando que ia ficar mais leve. Quando eu abro muitas abas. É por isso. Deixa eu abrir aqui o site da Hora Master. Valeu, Thiago. Obrigado pelo comentário aí. Ajudando. Pessoal, qualquer pergunta que vocês fizerem aí para mim, quiserem perguntar alguma coisinha aí que for coisa que tá na minha cabeça, eu não vou negar o conhecimento para vocês, tá? Ah, Fabio, você quer tira uma dúvida minha, tal. Eu só não vou virar consultor particular de vocês, né? Começar a abusar muito, eu vou falar, opa, pera aí, eu preciso trabalhar. Preciso fazer minhas coisas também. Mas se você perguntar, Fabio, esporadicamente, assim, uma coisinha ou outra, não vai ter problema, não. O que tiver na minha cabeça, eu vou responder para vocês. O que tiver de bate-pronto aqui dentro, eu respondo. Eu só falei, não abusa, né? Só não vou virar consultor particular de vocês. Vamos lá. Treinamento de SQL Tuning. Eu começo a falar e eu me perco. Treinamento de SQL Tuning. Está aqui no site da Hora Master. Não tem próxima turma prevista. De repente, se alguém aqui, os que ficaram, ainda tem bastante gente. Se vocês quiserem comprar o SQL Tuning, eu posso fazer um bem bolado com vocês. Eu posso dar para os 5 primeiros que comprar, para eu montar uma turma, porque eu não tenho previsão. Eu preciso de pelo menos 5 alunos para montar uma turma. Se 5 saírem daqui com compromisso de comprarem, eu posso fazer um desconto. Os 5 primeiros que falarem eu quero, aqui no chat, por exemplo, os 5 primeiros que falarem eu quero, eu dou desconto de 50% e monto uma turma com vocês nas datas que a gente combinar. Eu monto um grupo de WhatsApp, eu já fiz isso com outras turmas. Acho que foi inclusive a SQL Tuning também. E teve uma vez que foi outro curso, foi de backup. Eu dou desconto de 50%, vocês me falam aqui, ó, eu quero, eu já boto os 5 num grupo de WhatsApp, combino as datas com vocês e combino uma data para fazerem o pagamento. Tá? Não fez o pagamento na data, eu vou passar a bola para outro. Ah, vai ter o 6º, o 7º, às vezes que também estava interessado, eu vou passar a bola para o outro cara. Tá? O valor, 50% de desconto, é o mesmo aqui do backup, né? 1.300 e... acho mais ou menos 1.387, que seria isso com 50%. Tá? Então, eu consigo montar aqui uma turma tendo 5 interessados de SQL Tuning, 50% só para os 5 primeiros. Eu já monto uma turma. Tá? E aí eu faço só se tiver 5 também, 50%. Ó, já tem 1, 2, 3, 3. Vamos ver se aparece mais 2. Então, eu vou falar sobre o treinamento. Tendo 5, eu faço 50%. Aí, o treinamento de SQL Tuning, o que ele tem aqui? Vou falar uma introdução que é um pouco até parecida, metade é parecida com a introdução desse treinamento, porque eu falo da parte ali de tuning, né, conceitos gerais. Só que daí eu entro mais detalhes do esquema SOE, que aí vocês têm que conhecer melhor o esquema SOE e as tabelas para participar daquele treinamento. No segundo capítulo,
eu falo sobre os tipos de tabelas e tipos de índices do Oracle, e já tem aqui uma série de scripts para mostrar esses tipos de tabelas e índices, quando que eu crio cada um deles, considerando performance, quais cenários que a tabela externa seria bom criar, qual cenário que a tabela particionada seria melhor, mostro scripts. A gente tem lá os índices do tipo Bitwee, Bitmap, a gente tem os índices do tipo o Oracle Text, a gente tem o baseado em função, eu mostro exemplos de quando é bom criar cada um deles e quando é ruim também, porque em muitos casos o desenvolvedor cria, mesmo sendo ruim, e nem sabe que está ruim. Tá? No terceiro capítulo, eu vou falar sobre estatísticas do Oracle, estatísticas do otimizador, falo tudo sobre estatísticas, o que é, por que ela é importante, quando é importante coletar, como funciona a coleta automática, configurações de coleta, né? Nem sempre os valores default de coleta são bons, a gente pode mudar os valores default de amostragem para full, tem uma porrada de configurações de coleta de estatísticas a partir do Oracle 11G, a maioria das pessoas não conhecem, aí elas acabam conhecendo nesse treinamento, e aí eles aprendem também como configurar eles, em que situação é útil configurar no nível de esquema, ou no nível de tabela, ou no nível do banco. Estatística de objeto. Praticamente, na verdade, o que eu falei aqui é uma junção do capítulo 3 e 4. Aí eu falo também sobre histogramas, estatísticas estendidas, né? Tem muita gente que não sabe o que é um histograma, eles são muito úteis em certas situações, em certas consultas, que aí eu falo quais são essas consultas em que eles são úteis, e aí quando você deve criar ou não, quando que eles são utilizados. E aí no quinto e no 6, são as dicas mesmo de tuning no nível do SQL. Você, no capítulo 5, Otimizando o DML, é como escrever instruções para atualizar, inserir ou deletar dados mais rápido. Tem uma porrada de scripts lá que eu mostro as situações com ganho de performance, vou fazendo em tempo real ali com vocês, ali, ó, faz isso em vez disso, vai ficar mais rápido X%. Só que não dá para usar isso nas seguintes situações. Você deve usar na situação X, Y, Z. E aí o capítulo 6 é a mesma coisa, só que para select. Aí tem uma porrada, tem o dobro de dica, né, do que o capítulo 5. O maior capítulo é o capítulo 6 desse treinamento. Tá? E aí no 7, são parâmetros que influenciam o otimizador, que é o componente que analisa as instruções para poder executá-las. Tem vários parâmetros que você tem uma porrada, na verdade, que você pode usar para influenciar o otimizador. Eu falo os principais aqui e mostro na prática também o ganho de desempenho nas devidas situações. E aí o capítulo 8 são dicas adicionais para vocês continuarem estudando. Aí tem um desafio que eu dou aqui, 5 problemas ali para o pessoal resolver junto comigo. E o capítulo 10 são dicas extras ali de estudos posteriores para vocês fazerem. Tá? Eu vi aqui 1, 2, 3 pessoas só interessadas. Jean, Carlos e Giane. A Núbia também quer, 4. Jean, tem 5 já. Perfeito, vocês 5 vão ganhar o desconto de 50%. Eu vou criar um grupo com vocês. Deixa eu até tirar um print aqui para ficar mais fácil de organizar. Muito interesse e pouca grana. Já deu 5 aqui, então 5 vai ter 50. Eu vou pedir um favor. Peraí. 50 off SQL Tuning. Eu só vou pedir, eu já sei quem são as 5 pessoas, eu vou pedir para vocês escreverem lá no grupo para eu ter o número de vocês. Tá? Ó, Fabio, eu sou o Jean que escreveu lá no chat. Escrevam lá no grupo de WhatsApp, que aí eu já vou pegar ali na hora e já vou adicionar vocês nesse grupo que eu vou criar da turma de SQL Tuning, para a gente combinar as datas que ficam melhor para os 5. Então, vocês vão escolher as datas. Na verdade, vocês vão escolher as datas, mas eu também vou ter que ver a disponibilidade do instrutor, que vai ser o Igor. Tá?
E aí vamos combinar todos nós juntos. Aí eu vou dar uma data limite para vocês fazerem a inscrição. Não fez a inscrição, eu vou passar a bola para outro. Tá? Pessoal, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Se que ninguém quiser fazer pergunta, eu encerro aqui. Se alguém quiser, aproveita, pode perguntar. Ei, Fábio, Oi. só agradecer mesmo, cara. Foi muito bom, viu, o workshop aí. Aí eu já passei a bola lá pro time lá da empresa. Esses dias aí, eles vão aproveitar a promoção aí, tá? Legal, obrigado, cara. Beleza? Você é um dos 5 que respondeu aqui? Não, eu não vou pro SQL Tani, não. Vou pro... Ah, você vai pro de turno de banco, né? Beleza? Você vai pegar o Database Performance Tuning, é isso? Beleza. Obrigado. Valeu, Anderson. Obrigado. Pessoal, alguém quer falar mais? Então eu vou encerrar aqui. Hoje aula de sexta-feira, né? Tem que terminar mais cedo. Então tá todo mundo liberado. Mesmo terminando mais cedo, né? Vocês vão ganhar o certificado de 9 horas ali, que é o que ocorre normalmente nos treinamentos ali, né? Terminou mais cedo ou terminou mais tarde, ali a gente coloca a carga horária mesma. Tá? Então, obrigado, pessoal. Boa noite. Sucesso aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Sucesso. Falou! Até mais. Valeu, gente. Tchau para todos. Parabéns aí, Fábio. Obrigado. Valeu. Valeu, galera. Abraço.